Glória a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Viva o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Capítulo 28. Deus tem uma bênção para mim e também tem uma bênção para você, com toda certeza. Há uma revelação de Deus ao nosso coração nesta noite e não podemos deixar de maneira nenhuma de atender ao chamado de Deus para este momento. A palavra de Deus diz que quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. Que hoje esta palavra venha falar no teu coração, na tua necessidade, na necessidade de uma pessoa a quem você ama. Você possa amanhã transferir esta palavra para quem você ama. A todos vocês que estão em casa também, você possa compreender o mistério desta mensagem. Atos 28 está escrito assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheu a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de lenha, tomando-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada à tua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixará viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles esperavam que viesse inchar o corpo e caísse morto, mas de repente, tendo esperado já muito tempo e não vendo acontecer nada, mudando de parecer, diziam: ora, ele é um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual o recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi até a ele e, havendo orado e imposto as mãos sobre ele, o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais moradores da ilha que tinham enfermidade, e todos sararam, os quais se distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas que necessitamos. Amém? Amém. Pode se assentar. Deus tem uma palavra dentro desse texto com você. Esta palavra traz uma revelação que todos nós esperamos, principalmente numa época dessa, uma época que não sabemos o que tem pela frente. Geralmente não sabemos, quem sabe é Deus, mas nestes momentos agora muito mais ficamos perdidos, porque são chuvas de notícias, ora notícias falsas, alarmes estarrecedores, como temos no meio disso tudo notícias que são verdadeiras, das quais não podemos fazer nada. E quando eu digo nós, eu digo o ser humano não pode fazer nada, porque quando se trata de uma ação vindo da maldade do ser humano, vindo da natureza adquirida, nós não podemos contra ela. Somente um, chamado Deus, através do Espírito Santo, pode aplacar a fúria deste grande inimigo. Quantos entendem? Diga amém. Dentro de nós, graças a Deus que todos os cristãos sabem que tem uma fé.
Os que não sabem também têm. Os que professam não ter também têm. Os que vivem na ignorância ou na sombra da ignorância também têm. Todo cidadão nasce com uma porção de fé. Pode ser que ele nunca ative a sua fé, e ele morra aí com a sua idade já avançada, sem nunca ter exercido nada de fé, mas ele tem fé, porque Deus não daria para uns e deixaria outros sem fé. Segundo Romanos capítulo 3, Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. Então, quando olhamos por este ângulo, por esta janela, nós vimos que a fé é sustentada, como diz Judas, no primeiro capítulo, porque só tem um capítulo mesmo, versículo 20, que a nossa fé, ela é sustentada e ela é fortalecida quando você comunica em mistérios com o seu Deus. A fé é fortalecida. Então, ao contrário disso, eu só tenho fé natural porque eu não a fortaleço com as línguas estranhas. Mas o assunto hoje é outro. Eu tenho fé, eu tenho também esperança. A esperança é de onde produz para você os seus sonhos, os seus desejos, aquela vontade de vencer, aquela vontade que o mal passe para chegar rapidamente num dia melhor ou num fator melhor para você ou para outros. A esperança não pode morrer. Eu sei que é um dito popular que a esperança é a última que morre. Isso tem dois ângulos para se ver. Se Jesus for a nossa esperança, como é, ele morreu há 2000 anos atrás, mas ressuscitou. Então a nossa esperança já passou pela morte e está viva, não morrerá mais. E olhando por outro ângulo natural, nós falamos que ela é a última que morre, porque eu vou com a esperança até o último fio de vida. A esperança só foge do ser humano quando acaba todos os recursos que está à sua disposição. E quando a esperança foge de uma pessoa, eu tenho uma palavra que eu digo assim: as pessoas ficam meio alaranjadas, meio cinzas, perde a cor dos lábios, dos olhos, mas a mão não tem mais sangue na palma das mãos. É uma pessoa que você olha e você diz assim: está pronta para ser sepultada. Talvez não precisa nem de morrer, já pode sepultar do jeito que está mesmo. Sabe quando você vê isso no rosto de uma pessoa? Às vezes por fora está 0 quilômetro, às vezes na conta bancária está abastada, às vezes nos seus dia a dia está tendo até um pico favorável, mas você olha e vê a pessoa que não tem esperança. A esperança, ela foge da pessoa quando você não pode mais fazer nada dentro daquilo que você está vivendo. Nós vimos aqui o grande homem de Deus, o apóstolo do amor. Por que não falamos assim? Porque todas as vitórias que o apóstolo teve, e olha que foi o que teve maior número de vitórias, ele teve baseada no amor. Pastor, mas o amor tem esse poder tão grande? Sim, o amor de Deus excede todo conhecimento. O amor de Deus dentro de nós faz-nos caminhar mais um dia diante de todas as dificuldades. Então tem vários aspectos de você olhar esta simples palavra chamada amor, apesar que por umas janelas nem compensa você olhar, mas pelas janelas bíblicas, vindo principalmente de Deus para com o homem, ela vem com vários nomes. Ela vem como misericórdia, ela vem como consolo, ela vem como conforto, ela vem como solução, como força extra. Ela vem de diversas maneiras, porque aquele que envia é o próprio Criador do amor.
Então o apóstolo Paulo, agora reivindicando de um direito, ele pede para ser julgado, ou busca o direito de ser julgado. Na Itália ele queria ser julgado por César, ele não podia mais ficar aos cuidados da lei do seu país, que era Israel, porque ali já havia um condenado, e ele disse: não, eu tenho direito a mais um julgamento, eu tenho direito de ir a César, e eu quero este direito de ir a César. E chegou o grande dia, que ali no porto de Jope, Paulo foi levado para um navio adriático, que saiu em direção da Itália, e aquele navio estava levando 275 pessoas, chegando Paulo, 276 pessoas. Não eram pessoas para fazer turismo, não eram grupos de exploração comercial, não eram grupos que estavam visitando somente os seus países na costa da Ásia, na Europa, não. Eram presidiários que tiveram direito a uma segunda instância e foram levados para a Itália para ser julgado por César. Talvez você fique imaginando, pastor, 276 homens condenados na primeira instância. Na maioria deles verdadeiramente eram criminosos, que cometeram crimes já por várias vezes sequenciais. Outros cometeram um só crime, às vezes até para se defender ou defender sua família. Não eram criminosos, mas cometeram um crime. E Paulo não havia cometido nenhum crime. O crime que Paulo estava sendo colocado frente a frente com a justiça era o crime de pregar o evangelho, de fazer o bem às outras pessoas, de pregar uma outra forma de ensinamento. Então Paulo agora estava no meio de todos aqueles presos. Eu fico imaginando se fosse hoje um navio levando 273 presos, esvaziasse uma penitenciária de máxima segurança e colocasse dentro de um navio de um país para o outro. Você já imaginou o que poderia acontecer no alto mar? Você já imaginou o que poderia acontecer de resgates ao alto mar, de terrorismo ao alto mar? Você já imaginou a escolta que tinha que ter neste navio? Quantos outros navios teriam que acompanhar para que esse navio de presidiários chegasse ao destino? Porque hoje nós vimos às vezes um preso, claro, com alta periculosidade, está na máxima, ele tem que ser transferido. A quantidade de viaturas, a quantidade de policiais, o aparato todo que é feito que não aparece. Fora daquilo, os gastos de milhões que tem para transferir apenas um homem, porque ele foi classificado como um homem irrecuperável e vai para o outro lado. Temos que fazer isso. Então é importante nós imaginarmos o perigo que tanto o apóstolo Paulo como o comandante Júlio daquele navio, que era um centurião, era um homem que tinha um comando na palma das suas mãos, um homem centrado, sem encontrar os pilotos que estavam ali, aqueles que forneciam energia lá embaixo no navio para que ele pudesse funcionar. Irmãos, estava ali mais de 300 pessoas envolvidas, e agora que saiu do porto e não se vê mais com os olhos, há uma frase que cabe bem isso: salva-se quem puder. Você gostaria de fazer um cruzeiro desse no meio de 173 presos de alta periculosidade, irrecuperáveis, já com todas as instâncias esgotadas, um tiro de misericórdia? Talvez que eles estivessem hoje, lá do outro lado tivesse um STF, eles estivessem indo para lá para tentar conseguir o seu HC de uma maneira assim mais suave, não sei. Não posso falar, mas eles estavam indo, e eu vou falar só de um, que era o apóstolo Paulo, o nosso pastor, estava lá dentro daquele navio.
E Paulo ali vendo, conversando, jejuando 7 dias seguidos, quando o navio chegou perto de Creta, e foi a primeira vez que Paulo abriu a boca. Quando o navio ancorou em Creta, Paulo teve uma visão, não declarada como visão, mas vamos dizer, ele teve ali uma visão da parte de Deus, que não era para sair dali, tinham que passar a noite, tinham que esperar os ventos, tinham que esperar o frio, a neve que estava ali antes de sair, mas a pressa, nós falamos sempre que a pressa é inimiga da perfeição, sim ou não? Se Deus é a perfeição, a pressa então é o demônio, porque a pressa é inimiga da perfeição. Deus é perfeito, Deus é a perfeição. Quando você age pela pressa, não é correr e fazer as coisas rápido, não é isso. A pressa no sentido, tem que ser agora, mas você não está vendo, mas tem que ser agora. Você vai dar um tiro no escuro, você vai pular num vale sem saber o que tem ali. Quando se age desta maneira, a pressa é inimiga da perfeição. Nós temos que procurar agir de uma maneira diferente sempre que puder. Dê mais uma chance a você mesmo. Sempre que puder, pense um pouquinho mais. Deixe a sua mente sair e olhar por outros ângulos a mesma situação. Cada vez que você olha por um ângulo, você está se tornando mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo disse: não é hora de sair. Irmãos, Paulo não era medroso, não, de maneira nenhuma. Se tem uma coisa que esse texto mostra para mim e mostra para você, é que você tem liderança também. Você sabia? Se você não liderar, você será liderado por alguma coisa ou por alguém. O dia todo você está exercendo liderança sem perceber. Agora para um pouquinho e pense nisso, porque a liderança ela traz algumas coisas: reconhecimento, ela traz coragem, ela traz desafio, e isso envolve a sua vida o dia todo, sem que você perceba, sem que você pare para pontuar. Você vê que o dia todo você está envolvido nisso: reconhecimento, coragem, desafios. Quando nós vimos isto, eu quero intitular hoje dizendo: no dia que a esperança fugiu do apóstolo Paulo, e fugiu do navio, 276 pessoas, sendo liderada por um centurião, por nome Júlio, dentro de um navio Adriático, no mar Adriático, navegando pelas costas da Ásia, para próximo a um banco de areia, um porto próximo a Creta. E naquela madrugada com chuva, e o apóstolo diz, não era pouca chuva, e havia neblina que não dava para ver nada, não havia controle, e todas as conversas eram negativas, como se diz assim, vai afundar, não tem jeito, vai afundar, este vai afundar, estou escutando estalos, deve estar entrando água, e essas conversas todas aceleradamente. E o comandante do navio disse: não, está tudo bem, vamos permanecer. Irmãos, isso é complicado. Mas daí a pouco eles continuaram a navegar e trocaram de navio. Um navio que vinha da Alexandria, no Egito. Pegaram este navio que ia direto para a Itália, e diz o apóstolo Paulo: nos obrigaram a entrar em outro navio que pegava uma nova direção, e assim eles fizeram, e navegaram. E ele diz, o jejum já era acabado, porque ele fez um jejum de 7 dias no mar, e agora trocaram de direção e por outro navio. Ele abre outro jejum de mais 7 dias. Então Paulo já estava 14 dias em jejum para que tudo desse certo. O que desse certo? A sentença dele? Não só isso,
a sentença maior já estava dentro do mar, porque se morressem, não teria sentença nenhuma na Itália, não valeria ele ter um parecer positivo do outro lado, se todos morressem. Então a sentença já estava sendo executada com eles. E Paulo, quando viu aquele navio, ele balançou, e ele diz que o navio não se dava controle pelos pilotos. Ele novamente alertou, dizendo: temos que parar. Você já viu quando você tem duas opções para acreditar? Ou você acredita no piloto que está comandando, ou você acredita em alguém que tem também uma larga experiência de mar. Pelas viagens de Paulo, contando que esta viagem aqui estava entre a segunda e a terceira, nós podemos entender que Paulo não tinha poucas horas de navio não, de mar não. Paulo era escolado, e inclusive ele diz: sofri naufrágio 2 vezes. Por 2 vezes ele sofreu naufrágio, quer dizer, a embarcação se perdeu. Paulo atravessou Ásia, Europa, Ásia pela Ásia, ele navegou em vários lugares. Era um homem escolado, ele sabia, e ainda mais, tinha Deus que falava com ele. É diferente ou não é? Sim ou não? O profissional vale pela sua experiência, sim, e palmas para todos os profissionais que são dedicados, que se esforça a atualizar todo dia. Mas um profissional que tem a voz de Deus com ele, vale 10 profissional que não tem a voz de Deus. Nós temos que entender isso, e às vezes nos curvar, ser humildes a entender que atrás de monte tem monte. Eu não sou o melhor, eu não sou a última esperança, de maneira nenhuma. E Paulo disse para eles dentro da experiência, mas o título que ele trazia na testa era o que? Presidiário. O título: malfeitor, homicida. Então o título que trazia na testa não deixavam eles ouvir, ou dar ouvido às sentenças que ele falava. E o centurião falou: não, eu vou ficar com a palavra do piloto. E ele disse que dá para ir, dá para navegar devagar. E chegaram a Paulo e falaram: Paulo, você já tem 14 dias que não come nada, come alguma coisa, tem pão aqui, come alguma coisa, entrega o seu jejum para a sua saúde, você já não aguenta mais. E convenceram Paulo, e Paulo comeu, e os outros também que estavam com ele comeram também naquele momento. E diz a Bíblia que o vento veio forte e levou aquele pequeno navio. Eu até acredito que aquele navio não era preparado para 276, 300 pessoas a mais do que já estava navegando. Mas sabe aquele negócio, sempre cabe mais um? Isso tem levado muita gente para o buraco. Às vezes até no veículo, ele é para 4, você põe 6. Não é verdade? Quantas aí, nós vimos as pequenas embarcações que eram para 20, tem 50, tem 70, tem um número excessivo, e de repente acontece o boom, né? Aquele problema aí, vamos ver quem é o culpado, mas às vezes é tarde. Paulo viu que o navio estava instalando e deu uma ordem e falou: gente, já que vocês não me deram ouvido lá em Creta, agora vocês perderam o comando. E ele disse: de madrugada, com fome, chovendo, com frio, sem visão de nada, desceram as cordas, lançaram as âncoras, não pegavam, e disse: vamos dar num bloco de areia. Mas Paulo, irmãos, aqui está a experiência de um homem de Deus. Paulo levantou no meio deles e disse: gente, eu sou servo de Deus. O anjo de Deus nesta madrugada veio aqui no porão do navio, na cela onde estamos, e falou comigo que o navio vai se espedaçar, mas nenhum de nós vamos morrer. Então, já que vocês não me deram ouvido lá quando eu disse, ele disse: agora não tem mais opção. E disse no capítulo 27, versículo 20, que a esperança fugiu deles. Irmãos, a esperança fugir de um homem
é a última coisa que pode acontecer com uma pessoa. A pessoa fugir da esperança, nós encontramos muito, porque a esperança permanece. Nós falamos, ela é a última que morre. Mas no 27:20 de Atos diz que naquela madrugada a esperança perna para quem tem a esperança fugiu deles. E agora então seja o que Deus quiser. E o navio deu-se num bloco de areia e se espedaçou. Aqui começa a liderança que eu falei com você que você tem. Tem, pastor? Tem, todos temos. Alguns que têm a liderança mais ativa e outros têm a liderança mais passiva. E há dois tipos de você liderar, seja o que for, nas pequenas coisas na casa, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, naquilo que é seu, naquilo que você está tomando conta para alguém. É a liderança imposta, ela é bíblica, mas não é muito usada nos dias de hoje. Mas se eu fizer, eu peco diante de Deus? Não, mas o seu raio é pequeno. Quando você impõe, tem que ser assim e pronto, acabou. Você não dá opção para ninguém. Esta é a liderança imposta, é bíblica, mas não é muito favorável. E o segundo tipo de liderança é a liderança conquistada. É aquela que você faz a pessoa que não quer querer, sem que você tenha que punir, sem que você tenha que espremer bastante. A pessoa faz e ainda faz a mais do que você espera. Quantos estão entendendo? Então a liderança conquistada, ela é melhor, é mais usável no dia a dia, mas você pode usar a outra se quiser, é bíblica, mas não é tão usada. E você tem, isso é que é o mais importante. A Bíblia diz que começa a mostrar a liderança quando eles chegam na areia de madrugada. O que deve ser isso? O comandante do navio disse aos soldados: matem todos os presos, porque nós temos que levá-los na Itália. Mas o navio espedaçou, então não podemos deixar esses presos soltos. Matem todos que estão aqui. O apóstolo Paulo interviu e falou: não, quem sabe nadar pula nas águas agora. Olha o que Paulo falou: quem não sabe, pega um pedaço de madeira e salta nas águas. Paulo salvou a todos que estavam ali. Poderíamos chamar ele de justo entre as nações, porque eram todos judeus. Talvez poderíamos dar esse maior título de honra dado a uma pessoa, como é dado, e tem muitos aí hoje. Ainda tem até justos vivos na Ucrânia, né? Cerca de 17 justos vivos ainda na Ucrânia. O maior título que pode se dar a uma pessoa, justos entre as nações. Paulo chega ali, salva aqueles todos judeus ali de uma só vez, e eles chegam no bloco de areia e começam a perguntar: o que deve ser isso, o que deve ser isso? E diz Paulo: fomos recebidos com os bárbaros, com uma grande fogueira, porque estava abaixo de zero, neblina muito forte, com fome, todos molhados, porque vieram pelas ondas, vieram nadando e tremendo. Eles fizeram uma fogueira primeiro, receberam, deram conforto, e Paulo foi buscar lenha. Vamos buscar mais. E diz a Bíblia que uma víbora venenosa, conhecida deles lá, que ninguém escapava dessas víboras, ficou presa na mão de Paulo, e Paulo sacudindo e deixando que todos vissem, até que ele consegue jogá-la no fogo. Ali começa o que tem de acontecer com quem exerce uma liderança. Primeira coisa, reconhecimento. A sua liderança será reconhecida, pode saber disso. Quando chegamos ali, nos receberam com uma grande fogueira e comida. Primeira coisa é isso, era o que eles precisavam: reconhecimento. Foram acolhidos, comida. E depois aquela serpente, ele jogou ela ali, eles falaram: ele escapou da ira do Deus do mar, mas a justiça não o deixará vivo. Agora vai morrer, vai inchar, vai escurecer a boca, vai começar a tremer,
vai cair durinho com as mãos para cima, porque morreu envenenado por esta víbora que ficou presa às suas mãos. E ficaram todos olhando. Irmãos, você já viu a reunião dos urubus? Já viu isso? É quando você tem uma coisa para fazer e você sabe que algo é perigoso, e os urubus se reúnem. Vai dar errado, não tem jeito, vai dar errado, vai cair, não vai dar. A reunião dos urubus, foram lá os bárbaros, começaram a dizer: ah lá, parece que ele cambaleou, acho que ele está tombando. Não, outros diziam: não, ele está pegando mais lenha. Não, ele vai morrer, vai inchar, vai escurecer, vai cair, vai morrer. Irmãos, aquele cântico, só Deus para fazer parar isso. Se estiver alguma reunião de urubu em volta de você, querendo jogar aquela praga, como diz os baianos, que praga de urubu é pesada, a gente não sabe, né? Eu nunca conversei com eles, mas aquela praga de urubu em cima de você, manda embora em nome de Jesus. Não deixe não, porque maior é Deus. Viva, maior é Deus. Não podemos de maneira nenhuma deixar que aquelas palavras negativas afundem alguém. E Paulo continuou na dele, nem deu ouvido àquilo, jogou a víbora para lá, mais lenha, acudindo os amigos, aparelhou todos os amigos, deixou todos de pé, porque o reconhecimento é a primeira coisa que vem quando você está exercendo a sua liderança. Daí a pouco, a coragem de Paulo foi mostrada. Paulo falou para eles: eu fiquei de pé no meio do navio e disse para eles: o anjo do Senhor apareceu para mim. Terceira coisa, o desafio. Ele falou: olha, esta noite o anjo do Senhor veio, então salte no mar. Você vai ser levado a uma decisão de coragem. Na realidade, todos sabem como cuidar dos filhos do vizinho. Você já viu isso? Se esse menino fosse meu, eu fazia assim. Se essa menina fosse minha, eu fazia assim. Todos sabem cuidar dos filhos do vizinho, não é verdade? Se essa igreja fosse minha, eu fazia assim. Mas ela é de Deus, né? Se essa empresa fosse minha, eu fazia assim. Todos sabem cuidar do filho do vizinho. Mas a coisa é você estar dentro e ter coragem para tomar decisões. Você é líder, você tem reconhecimento, pode ser pequenininho, que não apareça, mas você tem. Fizeram uma fogueira muito grande para você não, mas você tem. Te alimentaram, te reconheceram, você tem coragem, você tem desafio. Quem tem desafio leva outros aos desafios. Ninguém tem desafio sozinho. Ninguém tem desafio no escuro, sozinho, lá no alto dos Alpes, de maneira nenhuma. Os desafios, quem tem, leva outros a desafios, mas a coragem é sua. Você tem, os outros vão dar palpite e vão falar: se fosse eu, fazia assim. Meu irmão, agora é o momento de você agir com o pouco de liderança que você tem. Quem tem liderança tem reconhecimento, quem tem liderança tem coragem, e quem tem coragem age com desafio e leva outros a desafios. Viva! Passou aquele momento que viram que Paulo, a reunião dos urubus se desfez, e alguém imediatamente, o próximo é o que? Julgaram ele, falou: não, ele é homicida, ele é lisógeno, ele é nazista. Olharam para Paulo e colocaram todos os adjetivos em cima dele, de uma forma brutal, dizendo: o mar, ele conseguiu fugir, mas agora a justiça pega ele e ele não conseguirá de jeito nenhum. Se tem uma coisa que é difícil de escapar, mas lembre de uma coisa: Deus na sua frente, você escapa, é o juízo de valores. Alguém que faz um juízo, antecipa um juízo sobre você, e você já ouviu, hoje não tem muito, mas você ouvia assim: sabe aquele moço, ele vai chegar amanhã aqui, sabe, no nosso meio, cuidado com ele, porque aquele homem é assim, 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 assim. Alguém vem e pinta o quadro daquele homem, e todos começam a ter raiva daquele homem,
sem ter nunca conversado com aquele homem. Os pré-julgamentos, juízo de valores, coloca a pessoa numa situação que... Aí quando chega ali, a pessoa é um anjo, a pessoa faz tudo e todos ficam tratando aquela pessoa com uma reserva, porque já foram advertidos por alguém que tal pessoa é assim, assim e assim. Então isso é difícil de escapar, é difícil, mas se Deus estiver na sua frente, com toda certeza eles vão ter que ter um novo procedimento a seu respeito. Não importa o que o mundo pense de você, você é o que você é e não o que eles dizem que você é. Quantos estão entendendo? Porque pode que foi ontem, mas hoje é diferente, hoje é outro dia. Pode que ontem você teve um agravo, você passou por um crivo negativo ali, você mesmo viu, reconheceu, virou as costas e hoje está caminhando diferente. Por que eu tenho que taxar você o tempo todo por aquilo? Por quê? Que você já pagou. Então o juízo de valor é terrível. Quando eu vejo eles fazendo com Paulo, Paulo ficou assim, mas Paulo passou tranquilamente sobre isso, e daqui a pouco diz a Bíblia que eles, olhando para Paulo, mudaram o seu pensamento. Se esforce, irmão, vão mudar o pensamento acerca de você. Pode ficar, você não depende do pensamento deles, eu sei disso, você não depende do que eles pensam, mas vão mudar o pensamento a seu respeito, como eles mudaram. E quando mudou, havia ali perto uma casa de beira de praia, que era do governador da ilha, chamado Públio. Eles falaram para o governador: olha, chegou um homem aqui muito interessante, o homem fala em qualquer idioma, o homem tem um conhecimento do judaísmo, das leis, extraordinário. O homem foi até picado por uma víbora, e eu acho que ele é um Deus. Irmãos, para você sair do 0 ao 100 é questão de 1 minuto, às vezes até menos. E para você sair do 100 até o 0 também é questão de 1 minuto. Vocês viram há poucos dias aí aquele deputado, que não cabe nem falar o nome, de 100 ao 0 por uma fala, e outros vai do 0 ao 100 por uma fala. De anjo para demônio é uma questão de um passar de olho, já te classificam, ou você é anjo ou você é demônio. E às vezes é demônio e daqui a pouco é anjo. Nós temos que aprender a conviver com isso, porque o pensamento deles irão mudar a seu respeito. Chegaram no chefe, no governador, e falou: ó, eu acho que ele é um Deus. Quer dizer, já não é mais um criminoso, ele é um Deus. Ele olhou, ele estava gripado, ele estava com disenteria, com muita dor de cabeça. Paulo colocou as mãos sobre o pai do governador Públio, e o pai dele ficou curado imediatamente. É anjo ou é demônio? Agora já é um anjo, você viu? Agora já é um anjo. Eu lembro que um professor nosso antigo, quando eu fiz o seminário em 85, 86, ele dizia assim que uma pessoa tinha um sítio, e aquele sítio ele tinha uma égua, e aquela égua era uma benção, era uma égua baixinha, e os meninos iam para lá e brincavam todo domingo, montavam na égua e saía, que coisa bonita, puramente de Deus, que maravilha, até o dia que a égua fugiu e nunca mais voltou. Falou: aquilo era uma maldição também, aquela égua é uma maldição. Os meninos juntavam tudo em volta dela, cheio de carrapato e coisa dessa maneira. Não, aquela égua não vai livre. Passou uns meses, a égua voltou e trouxe uma cria junto com ela. Oh, que bênção, que égua abençoada, isso é uma bênção de Deus. Isso aqui só pode ser um anjo de Deus que mandou. Os meninos voltaram a frequentar. Naquele domingo, monta na égua, vai correndo, na égua cai e quebra a perna. Falei que essa égua é uma maldição, não tem jeito, isso é uma maldição que veio para nós e tal. Irmãos, há pessoas que é assim, de uma hora é demônio, de uma hora é anjo, uma hora é demônio, e esse julgamento está dentro de cada um. Mas a mudança do pensamento também faz uma fila. Todos os da ilha que estão com uma espécie de uma cólera, o que está mostrando aqui como se fosse uma epidemia de cólera, todos vieram e Paulo colocou as mãos, mais um curado,
mais um curado, vai separando para lá, fica para a direita os curados, doente fica na esquerda, e foi curando todos eles, até que o último fosse curado, diz a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Você viu que de demônio a anjo é muito rápido, e que também de anjo a demônio é muito rápido, porque o crivo das pessoas lá fora são terríveis, são reuniões de urubus mesmo, todo dia tem reuniões de urubus, mas você precisa ser mais forte, você precisa ser mais águia, você precisa exercer sua liderança, exercer coragem nas suas decisões, sejam pequenininhas, quando você decide que roupa você vai sair, como você decide também alguma coisa ao longo do dia. Você precisa levar pessoas a desafios e passar pelo crivo lá de fora, dos seus vizinhos, amigos, famílias, aqueles que estão em volta de você, que ri para você e depois falam mal de você, mas daqui a pouco todos eles vão mudar o pensamento a seu respeito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Todos eles vão mudar. A Bíblia fala que o centurião Júlio era de uma corte especial chamada Augusta. O nome Augusta quer dizer perfeita, uma corte superior perfeita. Então não era uma corte qualquer, com um juiz qualquer, era especialista em examinar esse tipo de causas que estava indo naquele navio. E mesmo assim, diante do Espírito de Deus que estava em Paulo, ele não conseguiu manter-se na mesma postura, porque as palavras dele só no prático funcionou, só no prático, no espiritual não. Mas Deus é um Deus na terra, é um Deus na água, é um Deus que leva, é um Deus que traz. Nós temos que entender que o comando está nas mãos de Deus. Deus assoprou lá no alto do mar Adriático, diz a Bíblia, soprou lá no alto do mar, e havia um outro navio da Alexandria, navio de passageiros, tranquilo na sua rota, e o nome do vento causado por Deus chamava Euroquilão, Euroquilão. E o navio perdeu a direção, e eles não conseguiram mais controlar o navio, não sabiam por quê. E aquele navio veio até a ilha de Malta e ancorou, não estragou, ancorou na ilha de Malta. Por quê? Porque naquele navio havia vaga para 276 pessoas, para que Paulo continuasse a viagem dele até a Europa, até chegar ali em Roma, perante César. Irmãos, Deus sabe até quantas pessoas caberiam em qual navio daqueles. Haviam muitos navios no mar, às vezes a gente não sabe disso, mas quando você faz um voo internacional por cima do mar, os navios são muito iluminados, e você olha para a janelinha à noite assim, a quantidade de luzes de navios que você consegue detectar durante toda a viagem, às vezes 8 horas em cima do mar. Para aqui para a Europa, você vai vendo assim, tipo, mas é muito navio. Então naquela época muitos navios estavam ali. Qual daqueles serviam para o grupo do apóstolo Paulo? Vamos imaginar isso. São muitas as oportunidades que tem do lado de fora, daquilo que eu peço, daquilo que eu busco, que eu sonho. Qual delas servem para atender o meu pedido, ó Deus? Eu posso não saber e ser enganado pela aparência, mas Deus não. Deus, enviou um vento, o vento veio num redemoinho, tomou exatamente o navio certo e ancorou o navio ali na ilha onde Paulo estava. E Paulo termina esse texto dizendo assim: feito pois isto, vieram também com ele os demais da ilha, com as suas enfermidades foram sarados, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas necessárias, porque jogaram a mala fora, a roupa ficou lá no naufrágio, as comidas ficaram no naufrágio, tudo que eles tinham, até os processos
que eles iam ser julgados lá em Roma, desceu tudo nas águas, na ilha, próximo à ilha de Malta. E eles chegaram, falaram: nós não temos nada. O pessoal da ilha falou: toma roupa, toma calçado, toma comida, toma agasalho, toma água, isso, e nos proveram de tudo quanto tínhamos necessidade, e os presos se embarcaram de novo para ir para Roma. Irmão, história maravilhosa do nosso pastor, o pastor do amor, o pastor que venceu sem precisar dar um tapa, sem precisar dar um tiro, apenas fez uso do seu direito, apenas contou as visões que teve, apenas impôs as mãos para curar. E você vê o que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, você vê direitinho o que está escrito ali: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então Paulo era um que cria no Senhor. Em meu nome expulsarão demônios, ele fez isso. Em meu nome falarão em novas línguas, ele fez isso. Em meu nome pegarão em serpente, mal nenhum lhe fará, ele fez isso. Em meu nome beberão veneno, às vezes vão tentar envenenar na noite escura, ele passou por isso. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Aquela palavra que Jesus deixou registrada em Marcos, no final do capítulo, cumpriu-se no apóstolo do amor. Era um homem que derretia muito fácil, mas era um tronco muito duro quando quisessem derrubar. Então essas duas coisas nós vimos no apóstolo Paulo, o apóstolo do amor. Ele falou com toda certeza, e principalmente quando escreveu em Coríntios capítulo 13, ele falou: você pode ter toda a sabedoria do mundo, se não tiver amor, para nada aproveita. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não se ufana, o amor não se arde em ciúme, não se exoberbece. O amor tudo suporta, e não havendo mais nada, ele diz: o amor permanece. O apóstolo do amor, ele era muito fácil, muito doce. Eu imagino se Paulo estivesse aqui, a aparência não era muito convidativa não, mas era muito, muito bom conversar com o apóstolo. Mas quando ele tinha que engrossar o caldo também, quando ele tinha que agir nas suas decisões, usando coragem, levando os desafios, passando no crivo das pessoas, então de 0 ao 100, de 100 a 0, para Paulo era tranquilo. Que esta palavra de hoje sirva para nós diante de um clima que os nossos ouvidos, durante o dia não tem como você não ouvir a palavra guerra, e quando não ouve dos noticiários, ouve varão de guerra. Então a palavra guerra está em auge hoje. Lá fora, em todo lugar que você vai, você está vendo guerra. E guerra é guerra. Existe a guerra que nós já travamos todo dia. Todo dia que você sai de casa, você tem que munir de armamento, porque você não sabe o que você vai encontrar. Eu estou falando no campo espiritual mesmo, e às vezes até no físico também, porque eu também sou favorável a isso. Mas no espiritual você tem que ter jejum, tem que ter consagração, tem que ter propósito, tem que ter sua liderança, agir com coragem, levar aos desafios, passar no juízo de valores e receber no final do dia a mudança do pensamento acerca de quem é você. E contra fatos não há argumento, contra fatos não há argumento. No outro dia de manhã, mune de novo de todas as armas que você precisa. Estamos na caminhada rumo ao arrebatamento da igreja. Breve, muito breve, nada disso você vai precisar mais, nada disso. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando falou para o grupo, o último grupo de discípulos a quem ele participou. Ele disse: muitos de vocês aqui não vão morrer não, mas vocês vão provar o arrebatamento da igreja. Aquela palavra era profética. É claro que aqueles ali, muitos deles ali receberam um arrebatamento de uma forma particular, daquela forma de Elias e Moisés no Monte Tabor, você lembra? Mas esta palavra para hoje, ela é real. Muitos desta geração não experimentarão a morte antes que veja o Senhor nos ares,
antes que seja sugado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, para o seio de Abraão, para estar ali com ele. Então, mune de todas as armas, saia de cabeça erguida, procure todo dia fazer um bem. Pastor, eu não faço o dia todo, mas faça pelo menos um por dia. Se você tem chance, toda hora nós temos chance de fazer um bem. Ao sair daqui para sua casa, você tem oportunidade de fazer um bem. Faça o bem, faça o bem, clareie o caminho de alguém que estiver diante de você. Tudo isso virá em forma de recompensa para você e para a sua família, em nome de Jesus. Viva o Senhor. Que bom. Eu quero fazer uma oração com você. Eu fico pensando aquele navio chamado Castor Pollux. Era o navio que estava lá, sabe, missionário? No meio de um tanto de navios sendo guiado um pela luz do outro, né? Mantendo uma direção, distância, mas sendo guiado. E o Castor Pollux estava lá. Deus aqui, a Deus olhando do céu. O Castor Pollux serve para buscar o meu apóstolo na ilha de Malta. Nesta oração agora, talvez você saiba o que você precisa. Eles precisavam de um navio e de suprimentos. O que você precisa para esta semana, para estar perante o que tem que acontecer? Deus sabe. Vão pedir a Deus que dá um sopro aonde está aquilo que você precisa e faça aquilo ancorar mais perto de você. Fique de pé. Você que está em casa, talvez você busca algo que foge das mãos humanas, das mãos dos amigos, mas da boca de Deus não. Ele vai assoprar onde estiver o Castor Pollux, vai trazer ele até você. Se você crê, feche os seus olhos, põe o teu pensamento em cima do que você precisa. Oramos ao nosso Deus. Oramante calachantura barrala bastura calamas Teque anubisai andaracás couva na raça súbia entre calamasturo couve calahase ande calamas. Oh Deus querido, Tu és grande, Tu és forte, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode. A Tua boca pode assoprar agora neste mar, neste mundo, ó Deus, e o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. Nós sabemos em parte, mas o Senhor sabe com todas as letras. Assopra agora, meu Pai, onde está a nossa oportunidade, aquilo que nós precisamos. Faça ancorar no nosso porto, que os nossos olhos vejam, que haja suprimento, haja reconhecimento, haja honra. Ó Deus, queremos exercer a liderança do dia a dia com muita precisão. Precisamos da coragem, precisamos do desafio, mas precisamos do reconhecimento também. Põe as tuas mãos agora e quebra as cadeias, abra os portões de ferro. Ó Deus, que a nuvem de bronze vá embora, que o céu se abra, que venha mesmo anjos na madrugada, e que visitação do Espírito venha sobre o teu servo. Entra nesta casa agora. São todos da casa que precisa. Entre nesta pequena empresa, nesta grande empresa. São muitos que precisam, Senhor. Sabemos que o momento da decisão nos encontramos sozinhos como líderes, meu Pai, que a opinião alheia pode ajudar a clarear, mas a decisão é nossa. Ó Deus, unge esta cabeça agora com precisão, com liderança, com reconhecimento, com coragem, com desafios, com o crivo popular. Unge agora, meu Pai, porque haverá mudanças de pensamento, eu creio. Põe as tuas mãos, levanta o teu servo, levanta a tua serva, quer seja na saúde, meu Pai,
Paulo curou todos os que estavam doentes, e eu ministro agora a cura divina também, no nome de Jesus Cristo. Onde estiver alguém enfermo, alguém doente, alguém que esteja acamado, dolorido, sem diagnóstico, passando por provações e privações, não conseguindo manter de pé, ó Deus, às vezes acha que é o fim, que não tem mais jeito. O Senhor levantou vários, meu Pai. As caixas e caixas de medicamentos pesados estão chegando, meu Deus, não há como mais tratar. Põe as tuas mãos agora sobre esta pessoa que está clamando, que o coração dispara, que os olhos lagrimejam, Senhor. Põe as tuas mãos agora. Doença, sai deste corpo, enfermidade vai embora, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Corpo, comece a receber a transformação do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba aí, corpo, receba aí, receba a cura divina. Pai, levanta a alma do teu servo, levante mesmo o ânimo, levante os olhos, ó Deus, tire toda a falta de esperança. Esperança volte. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Esperança entre neste corpo, entre nesta casa. Sai daí desânimo. Esta pessoa que foi taxada como demônio, ó Pai, mostre os feitos. Não há como, Senhor, combater argumento contra fatos, meu Pai. Faz desta pessoa mesmo ser reconhecida. Eu sei que jamais será um anjo, mas que não seja reconhecida como demônio. Muda, Senhor, o aspecto, muda o julgamento. Dá mais uma chance, Senhor, para o teu servo, a tua serva acertar no dia a dia. Eu peço nesta noite que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor assopra nesse jardim. Ó Deus, em Cantares 4:12, o Senhor diz que vem e assopra no jardim. Assopra nesse jardim agora, meu Pai, e levanta, Senhor, tudo que está em volta do teu servo. Faça ancorar nesse porto, porque amanhã bem cedo ele irá levantar, ela irá levantar munidos cheios de armas espirituais para vencer, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O teu servo pode não saber, mas o Senhor sabe. E se amanhã pela manhã algo acontecer diferente, oh glória, aleluia, se algo acontecer diferente, o teu nome será ainda mais glorificado, porque saberemos que foi o Senhor quem assinou esta vitória. Enxerga aí agora, ponha nos seus olhos da fé, brote esperança, mostre aí que este sonho ressuscite, que você tenha ânimo, que você tenha mesmo força, que você tenha motivação pelo Espírito de Deus para este dia, para esta noite, para esta madrugada, para amanhã você falar: foi Deus que me deu a vitória. Deus deu para você, Deus deu para o irmão, Deus deu para Paulo, deu para todos os moradores da ilha de Malta. Ele concede até hoje a vitória àquele que busca. Ele é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente. Ele é um Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Toca agora, meu Deus, no teu servo, na tua serva, onde estiver agora. A decisão pauta, Senhor, mas não deixe que decisões desordenadas ou movidas por terceiros venha afligir o teu servo e a tua serva naquilo que faz. Nós pedimos, também te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e que viva ao Senhor, e que viva ao Senhor. Pode glorificar. Glória, 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 glória a Deus, glória, glória a Deus. Que maravilha! Oh, glória a Deus. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Viva o Senhor. Antigamente nós cantávamos esse vento suave que você está sentindo, é o vento do Espírito. Deus assoprou
para trazer do alto mar, o mar significa os povos, e ancorar no seu porto. A oportunidade bate pela manhã na sua porta. Abra os braços e pega ela com as duas mãos. O reconhecimento virá, meu irmão. Foi desfeita a reunião dos urubus nesta noite. Foi desfeita, pode saber disso. Foi desfeito. O céu de bronze foi afastado. Os portões de ferros foram arrancados, como foi arrancado com Sansão, e jogados no vale. Passe agora. A palavra que eu tenho para você é a palavra que Deus disse para Jacó: porque estás de fora, entra, bendito do meu Pai. Pode se assentar. Que bom, esta é a palavra para nós. Nós temos também sábado próximo a busca de poder e dons espirituais. No sábado